Olá, tudo bem com você? Muito bem-vinda a essa última live de 2020. É com muita honra, com muito prazer que eu venho conversar com vocês hoje. Então, se você está chegando agora aí, se não conhecia o canal, já começa a seguir. Se está no YouTube, então se inscreve no canal, deixa seu joinha, depois dá uma olhada em todos os vídeos que tem muita coisa bacana aqui. Sempre trago assuntos de relacionamento para a gente poder estar renovando e melhorando a cada dia os nossos relacionamentos. Fabi, seja muito bem-vinda, primeira a entrar. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que estamos entrando ao vivo. Fala pra mim se você tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, Fabiana, por favor. Porque tá chovendo e às vezes a conexão fica meio instável, né? Ai, que gostoso. Mas, gente, Wagner, seja muito bem-vindo. Leila, muito bem-vindo. Vamos lá, gente, me ajuda a compartilhar. Vou colocar aqui nos comentários o nosso tema, para quem chegar já saber qual é o nosso tema. Deixa eu ver, pera lá. Ai, que bom, que tá bom. Então tá ótimo. Tema, 2 pontos. Sinais de que sua relação está chegando ao fim. É muito interessante que eu vou trazer hoje alguns sinais. Não quer dizer... Ah, muito obrigada. Não quer dizer que precisa ser assim. Elisângela, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, gente. Vocês que estão entrando, vamos continuar aguardando só um minutinho, um pouquinho, para o Instagram avisar que nós estamos entrando ao vivo. Eu achei muito interessante eu pensar nesse tema hoje, você vê, né? Hoje é a 72. Hoje completam 72 lives que eu fiz nesse ano, né? Aqui no Instagram. E é muito legal ver a cada semana que ainda tem coisas que não foi falado. Hoje mesmo, esse tema falando sobre final de relacionamento, né? As luzinhas laranja, vermelha e todas elas. E talvez chegar na conclusão de que é melhor mesmo que seja um fim. Nunca foi falado, nunca falei sobre isso em lives. Então, acho que é um tema muito interessante, muito importante mesmo. Por quê? Pra gente ficar esperto antes de acontecer, antes de o pior. Ou nem sempre é o pior, porque nem todo fim é ruim, né? Às vezes, aliás, sempre, você sair de um lugar, você está entrando em outro. Você abre uma porta, você vai sair de um ambiente para entrar em outro. Então, todo final também simboliza um recomeço. Estamos no final do ano. E aí, daqui a alguns dias, acaba 2020 e começa 2021. Não dá só para acabar 2020 e X, né? Tem que 2021. Então, nem sempre o recomeço é ruim. Muitas vezes é uma grande oportunidade para a gente começar de novo, para a gente fazer diferente, para a gente ter novos resultados. Então, eu anotei para vocês alguns pontos, né, algumas situações que os nossos relacionamentos existe mesmo esse distanciamento, que é natural com o tempo, com a vida, mas que ele precisa ser temporário, que ele precisa voltar. Que se esse relacionamento permanecer distanciado, às vezes ele já não seja mais a melhor ferramenta para o nosso desenvolvimento. Eu sei que as religiões pregam muito que o casamento é um pacto, que não pode ser desfeito e tudo mais, mas particularmente eu não acredito que Deus queira ver os filhos, né? Queira ver suas imagens e semelhanças sofrendo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus queira, sim, o nosso bem, que nos queira felizes. E se a gente estiver feliz com alguém ou sem alguém, que seja feito assim, não é mesmo? Então, assim, existem outras religiões que não são o cristianismo, que nem tem um casamento. Existem religiões, igual o budismo, por exemplo, que não existe os votos prontos igual tem na Igreja Católica. O casal, ele faz os próprios votos deles e eles decidem o acordo que eles querem fazer dali pra frente. Então, assim, são doutrinas diferentes, são culturas diferentes e não quer dizer que uma tá certa ou outra tá errada, não é mesmo? É natural. Então, cada um precisa sentir no seu coração o que tá certo, o que tá errado pra você. E não dependendo das opiniões dos outros. Tá chegando mensagem aqui.
Bom, depois eu respondo. Então vamos lá. Bom, Kelly, Ali, sejam muito bem-vindas. Raquel e Bruno, sejam muito bem-vindos. Tô vendo aqui, deixa eu ver se entrou alguém, eu não falei nada. Tá. Então vamos começar, vamos entrar direitinho aqui. Alana, seja muito bem-vinda também. Vamos entrar no tema então, né? Será que existem sinais que dá pra gente perceber que tá na hora de acender a luzinha laranja e começar a ter atenção, de acender a luzinha vermelha e repensar nas decisões e ver se é isso mesmo que a gente quer para a vida da gente? Foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Então, gente, eu não vou falar sobre relacionamentos. Tá torto aqui, deixa eu arrumar. Claro que serve também para relacionamentos de pessoas solteiras, mas eu vou falar mais de relacionamentos de longa data, relacionamentos de pessoas casadas ou que já estão juntos há anos, né? Então tem fases do relacionamento em que existe um distanciamento natural entre as pessoas. Quais são elas? O nascimento de um filho, por exemplo. Nós, mulheres, quem aí é mãe e já tem filho, né? Quem é mãe e é casada, fala pra mim se não é assim. Depois que o filho nasce, a criança exige muito do nosso tempo. Então é natural que desse uma distanciada do marido. Por quê? Porque você é uma só. Então aquele tempo que tinha para casa, para o trabalho e para o marido, você vai precisar dividir e vai precisar colocar nesse tempo o filho, que nesse momento é prioridade, que não faz nada sozinho, que precisa de você para tudo, né? Para sobreviver. Então, depois do nascimento de um filho, é muito natural existir esse distanciamento, que às vezes o casal até entra em meio que conflito e fica na dúvida, será que é a mulher da minha vida? Será que é o homem da minha vida? Por que não me ajuda? Por que não faz isso, não faz aquilo? Então, é uma fase natural que o casamento passa aí por um balanço, não precisa ser uma crise, mas é um balancinho. Outra situação, não é, Fabiana? Outra situação que acontece muito também do casal ter esse distanciamento. Tiago, seja bem-vindo. Tem um perfil que eu não sei o nome. Caprichosa também, seja bem-vinda. Magifest, sejam bem-vindos. Tem uma outra situação também, que é quando um dos dois está focado em algum projeto externo. Então, vamos supor, um dos dois, né, ou a esposa ou o marido, um dos dois parceiros, estão com um projeto externo e aí fica focado naquilo e acaba distanciando um pouco ali do seu parceiro conjugal. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer exige muito tempo, exige energia, existe foco, né? Só que isso é momentâneo, é durante um tempo. Às vezes até é ideal conversar com o parceiro e falar, olha, eu vou precisar me dedicar 2, 3, 4 meses para esse projeto. Então você vai me ver menos, né? Eu vou precisar estar mais ausente neste período. Então é um tempo e vai passar. A tendência é voltar. Outra situação também é quando existem problemas familiares, né, pelo lado dos nossos pais e tal. Então, às vezes, eu tô com um problema familiar aqui, não convém ficar falando tudo que está acontecendo, ou então trazendo esses problemas para dentro de casa, mas é um tempo que a minha família precisa da minha presença, então também pode ser conversado. Olha, minha família precisa de mim, eu preciso dedicar um tempo lá, diferente do normal, mas isso vai acabar e vai voltar. Então são fases que acontecem mesmo na nossa vida e em toda a vida conjugal. Só que daí existem outros sinais. Isso não são sinais de que o casamento está no fim, de que está acontecendo uma crise. Isso são sinais de que acontecem, que faz parte do nosso cotidiano. Adaíris, Vanderlei, sejam muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Cristina também. A Nilke, Cristina Nilke, que legal. Sejam bem-vindos. Então, esses são alguns dos motivos que faz com que o casal se distancie, mas não significa que o casamento ou o relacionamento esteja chegando ao fim, simplesmente que é uma fase e que vai passar, uma hora vai passar. Agora, o casal precisa sim ter um jogo de cintura, né, nesse meio tempo aí, para que consiga lidar bem com essa situação e não é porque precisa ter foco em outras coisas que vai se perder desse também. Por exemplo, depois da maternidade, é importante que tenha um tempo para se dedicar um para o outro, para poder dar aquela chama, para não deixar passar totalmente, para não virar hábito esse distanciamento. Também, saudade também. Bom, Gil Clécia, seja bem-vinda.
Então agora eu vou falar para vocês, eu vou falar alguns sinais aqui que eu anotei, que são sinais laranjas. Rosângela conseguiu entrar hoje, seja muito bem-vinda. A Lair também, que legal, a Lair e o Adair estão juntos. Márcia, seja bem-vinda também. Bom, vamos lá, vamos falar dos sinais laranja. Tipo, não é hora ainda de se descabelar, mas é hora de acender o sinalzinho e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso ver o que está acontecendo. Então, quando eu me irrito muito facilmente com o meu parceiro. Sabe aquela coisa que você chega perto da pessoa, a pessoa já faz alguma coisa e você já fica... Ai, de novo. Sabe, sinais de que com aquela pessoa a tolerância é menor? A impaciência é grande? Pois é. É sinal, não quer dizer que seu relacionamento está acabando, mas é sinal de que precisa acender uma luzinha laranja e analisar o porquê que isso está acontecendo. Gente, no final eu vou dar algumas dicas também para resolver isso, tá? Para melhorar, para recomeçar. E se depois de que você conseguir colocar em prática as dicas que eu te passar desse recomeço, se você achar que não rolou, aí você pode ficar consciente e tranquila que é hora de passar para a próxima. Por amor ao próximo. Mãe, seja muito bem-vinda. Então, esse primeiro, quando você se irrita muito facilmente com a presença do outro. Você percebeu o que eu falei? Quando eu me irrito com a presença do outro. Não é que o outro me irrita, porque o outro não tem o poder de me irritar. A irritação está em mim. Então, quem precisa controlar essa emoção, quem precisa controlar esse sentimento, sou eu. Se o outro está fazendo algo e eu me deixo irritar por ele, é porque eu estou dando um poder a ele que não é dele, é meu. Sou eu que preciso controlar isso em mim. Percebe isso? Isso é autorresponsabilidade, gente. Se eu ficar esperando que o outro pare de fazer coisas para parar de me irritar, não vai funcionar. Cíntia, seja muito bem-vinda. Não vai funcionar, por quê? Porque ele não tem esse poder. Sou eu quem estou dando esse poder a ele. Então, se o outro está me irritando, como a gente costuma falar, sou eu quem preciso analisar o que eu preciso mudar em mim para que o comportamento do outro pare de me irritar. Porque quem sofre sou eu, então quem tem que mudar e buscar ajuda sou eu. Certo? Então, esse é o primeiro sinal de que é hora de acender a luz laranja. Não é ainda a vermelha, é só a laranja, tá? Atenção. Depois, quando diminui a admiração. Quando a gente se aproxima de alguém, quando a gente se apaixona, quando a gente se casa, pelo menos devia ser assim, né? Nem sempre é, mas existe assim uma admiração pelo parceiro. A gente se admira pelo que ele faz, admira às vezes pelo que ele é, admira pelo jeito dele, enfim. Existe uma admiração, talvez uma coisa que só a gente veja, que ninguém mais, sabe aquela coisa que os olhos de quem ama, né? O amor é cego. Sim, existe uma admiração. Pode ser física, pode ser pelo caráter, pode ser pela maneira da pessoa, enfim. Existe uma admiração. Se acontecer nesse meio tempo, durante o relacionamento, de essa admiração acabar, dela começar a diminuir exponencialmente, de você olhar para essa pessoa e não enxergar mais vantagens, não enxergar mais motivos para elogiar, só fica olhando crítica, defeito, então também é hora de acender a luzinha laranja. Fala, pera lá, cadê todas aquelas características que eu admirava quando estava solteiro? Cadê aquela coisa do começo? Aonde que tá? Será que foi ele realmente que mudou? Ou será que sou eu que não estou enxergando? Será que são os meus olhos que não estão conseguindo mais identificar? Então lembra, nunca é o outro, gente. Eu não estou dizendo que o outro é santo, mas se tem algo me incomodando, sou eu quem preciso mudar. Sou eu quem preciso analisar o meu ponto de vista. E isso é um conceito muito, muito complexo, né? Porque a gente sempre está acostumado principalmente a ficar olhando assim, não, porque se ele faz isso, se ele faz aquilo, se ela faz isso, para de pensar no outro, pensa em você. Por que que isso que o outro está fazendo está me incomodando? Por que que isso que o outro faz hoje já não admiro mais, sendo que eu admirava antes? O que está acontecendo? Por que que o meu olhar está mudando? Será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Porque o outro, já falei isso em várias lives, o outro é sempre uma ferramenta para o meu aprimoramento, para o meu melhoramento como pessoa. E se essa relação não está mais me fazendo crescer, algo precisa ser olhado porque não está certo. Ana, Gilvana, sejam bem-vindas. Cláudia também, seja bem-vinda, Bel.
Sejam todos muito bem-vindos. Última live do ano falando sobre fim de ano, fim de relacionamento também, por que não, né? Talvez fim do sofrimento é um recomeço, hora de iniciar novos ares, não é mesmo? Bom, vamos lá. Próxima que a gente precisa ficar analisando. Ai, gente. Tiro no tesão. Isso eu poderia depois falar depois, mas vou falar agora. Eu sei, aliás, depois eu vou falar sobre a intimidade do casal, que isso é primordial, é essencial. Mas intimidade demais para certas coisas pode ser prejudicial ao casamento. Então, é claro que o que eu estou trazendo para vocês, eu estou baseado no meu relacionamento, no que eu vejo, no que eu estudo e nas pessoas que eu atendo. Não quer dizer, gente, que é uma verdade absoluta. Pode ser que para você, no seu relacionamento, seja um pouco diferente, tá tudo certo. Você vai encaixar, filtrar o que serve para você e o que não serve, pensa naquilo que você ainda não tinha pensado e tá tudo certo, né? Josi, seja muito bem-vinda. Então, o que é o tiro no tesão? Quando o relacionamento tem uma intimidade demais, tipo assim, intimidade de usar o banheiro com a porta aberta, intimidade de estar intimidade de arrotar em qualquer lugar, na frente do parceiro ou da parceira, de soltar pum em qualquer lugar. Isso é uma coisa tão simples e tão boba que às vezes, uma vez eu publiquei um artigo sobre isso e um monte de gente falou: ai, que horror, como que eu tenho um relacionamento e não posso dar um pum perto do meu namorado? Olha só, se pra você funciona, tá tudo bem, mas eu sinceramente não acredito que isso seja muito excitante. E aí você fica o dia inteiro com a pessoa peidando na sua cara, você acha que à noite você vai ter tesão nessa pessoa? Ó, gente, pra mim não funciona. Então, se serve pra você, tá tudo certo. Mas eu conheço várias pessoas que esse tipo de comportamento é um tiro no tesão. E na hora que tá na intimidade, não tem como não lembrar. E aí a gente fica com raiva, porque ninguém gosta de tirar pum, na verdade. Esses dias eu vi uma frase falando que filho é igual pum, cada um aguenta o seu. Tá tudo certo. Cada um aguenta o seu, você não precisa fazer do seu parceiro. Então, assim, é relativo? Sim. Cada casal com o seu combinado, cada um com o que funciona pro seu cada um. Mas eu acredito que é um assunto que deve ser conversado. E se os dois falar, não, pra mim tá tudo bem, você pode soltar, pode ficar à vontade, pra mim tá tudo certo. Agora, eu não acredito que um homem dá um arroto daquele bem nojento, depois você vai querer beijar essa boca? Ah, gente, fala comigo, vocês concordam? Não sei, né? Mas eu acredito que é um ponto a ser conversado. Se não for legal pra você, tem que falar. Precisa passar esse diálogo. Porque se não é legal, não é legal. Pra mim não é legal. Quer fazer? Faz longe de mim. Perto de mim não faz, ué, porque eu vou pegar nojo. Ai, Jesus. Mas, então, isso não é um sinal de fim de relacionamento, mas é uma questão que acende uma luz laranja, porque ao longo prazo isso vai desgastar de um jeito muito grande, e aí vai acabar perdendo o encanto que um tem pelo outro, porque no começo do namoro ninguém faz isso, né? Pra conquistar ninguém faz isso, então por que depois tem que fazer esse relaxo? Vou falar assim, né? Então, isso eu tô falando por experiência própria. Se você não concorda, tá tudo certo, né? Se os dois, não, aqui em casa é tudo liberado, todo mundo peida, todo mundo cheira, tá tudo certo. Ótimo! Se dá certo, quem sou eu pra falar que tá errado? É uma verdade que funciona pra mim e com alguns casais que eu conheço, tá bom? Quarta dica de que precisa acender a luz laranja ainda, não é a vermelha, tá? Quando o relacionamento começa a não ser mais a sua prioridade. Bem, quando a gente se casa, como eu falei, tô falando de relacionamentos mais longos, né? Então, quando a gente se casa, eu sou uma pessoa, um indivíduo, né? Meu marido é outra pessoa e nós dois juntos vamos ter um relacionamento. Então, eu não vou me perder. Eu preciso ser eu, ele precisa ser ele. Mas juntos nós temos um relacionamento. E a partir daquele momento, aquele compromisso, esse relacionamento precisa ser prioridade. É claro que nós vamos sair para trabalhar, que nós vamos ter vida social, que nós vamos ter família, que, né, cada um a sua. Claro que tem outras situações, mas o relacionamento precisa ser prioridade. E se tiver algum assunto que vá
prejudicar esse relacionamento, é preciso que os dois conversem e deem prioridade para isso. Então, quando você percebe que o relacionamento não é mais prioridade, tipo assim, você combina uma coisa com seu marido, aí surge um compromisso que nem era tão importante assim, mas ele não consegue falar não pro outro, mas é fácil falar não para você. Ou que para você tá muito mais fácil falar não pro marido do que falar não lá fora. Entende isso? Então o relacionamento deixa de ser prioridade. Um encontro com os amigos é prioridade, o futebol é prioridade, o beber cerveja no bar é prioridade, o ir para a igreja é prioridade, qualquer outra coisa é prioridade, menos estar com o cônjuge. Então é um sinal de que precisa acender a luzinha laranja de novo. Vamos pensar aqui por que eu não estou sendo, que o nosso relacionamento não está sendo prioridade, está sendo deixando de lado. Em que momento a gente combinou isso? De que o relacionamento seria deixado de lado para tomar uma cerveja com os amigos? Ou então para ir num compromisso com sei lá quem? Entende isso? Então, precisa analisar. Uma vez ou outra, igual eu falei, tem situações que, é claro, eu não vou deixar de trabalhar porque meu marido quer que eu fique deitado na cama com ele. Não dá, né? Tem horas para tudo. Mas se no lazer sempre tem alguma coisa, eu sempre sou deixada de lado para você ir para o futebol, ou então eu sempre sou deixada de lado para você ir para a igreja, ou eu sempre sou deixada de lado para você, sei lá, ir para o salão, fazer outra coisa, gente. Tudo vai do combinado. O que eu quero trazer a consciência aqui é que não é natural que esse relacionamento seja sempre deixado de lado. É preciso conversar, os dois. Vá ou seja muito bem-vinda. Então, esse foi o quarto, né? Então, o primeiro sinal, quando a gente está se irritando constantemente por coisas bobas com o nosso parceiro, mesmo quando não está de TPM, porque quando está de TPM a gente até entende, né? Segundo, quando diminui a admiração e os motivos de elogios, e sim, aumentam os de reclamação. Segundo, os terceiros são os tiros no tesão. E o quarto, quando o relacionamento vai deixando de ser prioridade. Ainda a luz laranja. Nada disso é sinal de que o relacionamento está chegando ao fim, mas é sinal de que precisa ficar atento para que não aconteça o pior. Quando o casal, esse é o quinto, quando o casal acha que sair só os dois é chato demais, sempre tem que ter alguém junto. Sempre um amigo, um casal, as crianças, os pais, só os dois, poxa, que chato, né? Não vamos viajar só nós dois, vai ser muito chato. Então, assim, quando ficar com o nosso parceiro, sozinho, só os dois, seja em casa, seja em outro lugar, é chato demais, alguma coisa aí tá me dizendo que você já não é tão interessante assim pra mim. Porque no começo do relacionamento, tudo que eu queria era ficar sozinho contigo. Por que agora não tem mais graça? E isso, gente, pode ser nos pequenos detalhes. Pode ser no ficar abraçadinho na cama, sabe? Naquele momento ali, só os dois, não precisa falar nada, só sentir a presença um do outro. Então, se esse tempo de ficar sozinho os dois tá chato demais, é hora de acender o botãozinho laranja e procurar entender quando foi que começou a desandar as coisas. Por que eu gostava e hoje eu não gosto mais? O que está acontecendo que está me fazendo perder esse interesse no meu cônjuge? E, por último, penúltimo ainda. Agressões verbais esporádicas. Essa daqui começa com as brincadeiras, isso eu já falei em outras lives também. Começa com aquelas ironias, aquelas piadinhas, aquelas brincadeirinhas de mau gosto que, sabe, lá no fundo sempre tem um pontinho de verdade e normalmente na frente de outras pessoas. Acaba envergonhando o cônjuge, acaba deixando um clima super chato. Então, esse tipo de agressões verbais que são piadinhas mesmo, sabe? Fala, nossa, você tá bem cheinha, né? Essa roupa te deixou bem chuchuda, sabe? Para não chamar de gorda. Que claro que vai chatear outra pessoa. E assim vai, gente. São N brincadeiras que às vezes o casal faz um com o outro, mas que lá no fundo tem uma ponta de verdade e que acaba deixando uma mágoa ali naquele momento. Motivos de acender o sinal laranja. Por quê? Porque em que momento você achou que você poderia me envergonhar na frente de outras pessoas, que você poderia falar comigo com agressividade, que você poderia falar comigo como se eu fosse uma estranha, sabe? A questão do respeito com as palavras, de pensar antes de falar. E esse negócio que eu falo mesmo, gostou, não gostou, tô nem aí, isso é muito perigoso.
porque isso mostra muito mais sua falta de educação do que o seu equilíbrio emocional. Então, eu preciso ficar atento. E por último, da luz laranja ainda, são as redes sociais. São aqueles relacionamentos que o parceiro ou a parceira está sempre postando várias fotos de tudo quanto é lugar que vai, do que está comendo, da cerveja, do amigo, do colega, do futebol, mas nunca posta uma foto com o seu cônjuge. Entenda, tem pessoas que não gostam de postar e tá tudo certo, não posta nada. Você olha lá, a última atualização em julho de 2019. Tá tudo bem, em janeiro de 2020. Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar postando foto em rede social, né? Cada um faz o que gosta e do jeito que gosta. Mas se a pessoa vem postando foto com frequência, mas nunca com você, também é preciso entender por quê? Que nas redes sociais, onde tem os amigos, às vezes em um, às vezes só dele, é melhor que não... Exatamente, Thiago, privacidade é uma coisa. Agora, não dá a impressão de que tá querendo te esconder? Tá querendo... Não quer mostrar para as pessoas que tem um compromisso? Privacidade é uma coisa, ficar na moita é outra. Porque às vezes não gosta que marca, né? Que coloca o nome dele lá. Então é preciso ficar esperto. Isso eu tô falando, gente, de relacionamentos de longo prazo, de relacionamento com mais de anos, porque isso acontece com muita frequência. Então também é um sinal de acender a luz laranja, de ter um diálogo muito sincero com essa pessoa e falar, ó, tá acontecendo um negócio que eu não tô gostando, não tá legal, a gente precisa sentar e conversar. Vamos parar de tapar o sol com a peneira e vamos olhar de frente as coisas que estão acontecendo? Que a gente resolver. Toninha, seja muito bem-vinda. Exatamente, tudo é combinado. E o combinado não é caro, né? Agora vamos falar das situações, dos comportamentos que faz com que a gente tenha que acender o sinal vermelho. O sinal vermelho. Ó, o Wagner colocou aí, gente. Quem puder, envia o aviãozinho para pelo menos 3 amigos. Vamos trazer mais gente. Vamos encher essa live, hein? A última do ano. E agora que vai começar. Ih, a Josi já acendeu a luz vermelha. Nem sabe ainda quais são os pré-requisitos para luz vermelha, Josi. Agora que eu vou falar. Então, vamos lá. Luz vermelha, falta de intimidade. Quando o casal falta intimidade. Gente, essa intimidade que eu tô dizendo não tô falando só da relação sexual, porque a relação sexual, ela é muito importante. A sexualidade dentro de um casamento, ela é extremamente importante. É um dos pilares mais importantes que tem. Mas se a coisa não tá bem na vertical, também não vai ficar bem na horizontal. Então, a intimidade que eu tô dizendo é o querer chegar em casa e ficar com essa pessoa. É o esperar a hora de estar com essa pessoa. É o ter novidade e querer contar para essa pessoa. Entende? Não para você precisar ficar sempre falando com outras pessoas. Por exemplo, você tem um segredo, aconteceu uma coisa que você estava esperando. Quem é a primeira pessoa que você quer contar? O mais natural não é o nosso cônjuge? Porque não é aquela pessoa, seu cúmplice que está ali do seu lado o tempo todo? Se não é ele, se você pensa 10 vezes antes de contar uma novidade para ele, se você tem medo de contar um plano, se você tem medo de contar um sonho, se você não em casa logo para ficar com essa pessoa, se você não espera pelo fim de semana para poder ficar deitado um pouquinho até mais tarde com essa pessoa, é preciso acender a luz vermelha? Porque para que serve esse relacionamento? Gente, esse negócio de que casei e pronto, tá pronto pro resto da vida, não é assim que funciona. Já foi, algum tempo atrás, hoje não é mais, hoje isso não funciona mais. Ninguém mais está disposto a viver uma vida de merda a vida inteira, sem abrir a boca, sem falar as diferenças. Se o relacionamento não servir para você evoluir como pessoa e ser cada dia melhor, cara, sai disso, porque não tá legal, não é isso que Deus quer da gente. Não tem essa, escolher essa pessoa, vou ter que ficar até o final da vida. Ah, mas ele me bate, não tem problema, casou, acabou, vai ter que ficar? Não, pelo amor de Deus, né? Então a falta de intimidade, eu acredito que é o pior, é o mais difícil. É quando você não acredita no que a pessoa fala, quando você fala e ela não acredita, quando não existe confiança, quando não existe confiança para contar segredos mesmo, sabe? Não tô falando só de ciúmes, não. Quando precisa ficar com segredinhos, quando precisa ficar escondendo tudo um do outro, quando você é o último a saber as novidades do seu parceiro, da sua parceira, isso é falta de intimidade. Esse é um ponto que precisa acender uma luz vermelha e ir até com sirene, se for o caso, né?
Não mais, né, Tiago? Até que a morte do relacionamento os separe, só se for. O segundo ponto da luz vermelha, falta de diálogo e de cumplicidade. Esse também já entrou um pouco lá na intimidade, mas o que acontece, gente? O relacionamento é primordial que tenha muito diálogo. A gente precisa conversar pelas coisas que bem, pelas coisas que não vão bem. Se existe alguma coisa que não tá legal no meu relacionamento, eu preciso ter liberdade para conversar com esse meu parceiro. Porque se eu não tenho liberdade com a pessoa que eu durmo, com quem que eu vou ter liberdade? Para quem que eu vou falar o que eu tô sentindo ou não? Sabe, esse negócio de ter que ter uma amiga para eu poder falar o que não tá bem com meu marido é meio incoerente, né? Porque a amiga não vai resolver. Tudo bem que ter alguém para desabafar é legal, de preferência uma pessoa que seja neutra. Uma pessoa que não fique do lado nem de um nem de outro, que esteja ali realmente para ouvir e para orientar e não aconselhar ou dar opinião na vida. Mas é necessário sim que esse casal tenha essa liberdade para falar um para o outro o que gosta e o que não gosta, inclusive na vida sexual. Porque não tem como um casal estar junto há 10 anos, 15 anos e falar assim, não, você já sabe tudo que eu gosto e o que não gosto. Não, porque nós somos uma caixinha de surpresa. Ninguém, se nós mesmos temos a vida inteira para nos conhecer, como é que o outro vai achar que nos conhece? Então, conhece? Conhece um bom tanto, né? Porque são muitos anos juntos. Mas sempre tem alguma coisa que você pode estar inovando. Aliás, o ser humano, ele é movido por novidades. Quando o negócio começa a ficar muito monótono, vai caindo no esquecimento. E eu não estou nem dizendo de rotina, porque a rotina não necessariamente é ruim. Às vezes a rotina dentro de um casamento é uma delícia, desde que os dois saibam lidar bem com isso. Antônia, Quito, Danúbia, sejam bem-vindos. Então, a rotina não é negativa, porém, ela precisa ser analisada e estudada de uma maneira que fique bom para os dois. Mas se esse casal não está conseguindo escutar um ao outro, se um não tem liberdade para falar o outro o que gosta e o que não gosta, independente se o outro vai gostar ou não, porque além de aprender a falar, a gente também precisa aprender a ouvir. E nem sempre o que o outro tem a dizer é gostoso para a gente ouvir. Às vezes dá vontade de mandar o outro calar a boca. Às vezes dá vontade de mandar o outro falar que isso que ele está falando tinha que estar falando olhando no espelho. Mas é importante você parar um pouco, fechar a boquinha e ouvir o que está sendo dito. Porque aquilo que o outro está falando pode ser riquíssimo para o relacionamento de vocês. E conhece aquela frase, tudo piora antes de melhorar? Então, de repente você vai ter ali um minuto de estresse, uns 10 minutos, talvez um dia de estresse, mas para melhorar. E se você não fala o que não está legal para você, o outro não vai saber. E às vezes ele está fazendo um monte de coisa que você não gosta, achando que você está adorando. Então, é necessário falar. O diálogo é primordial no casamento, no relacionamento. O Reinaldinho está vendo? Ele está com você, Quito? Vamos lá, o próximo. Ele já chegou no final do relacionamento. Aliás, ele me falou uma coisa ontem que eu achei muito bonito. Depois eu falo. Vamos lá. Quando não conseguem se concentrar na solução dos problemas, esse também é sinal de luz vermelha, hein? Quando o casal não consegue se concentrar na solução do problema e começam a atacar um ao outro. Sabe, ao invés de falar sobre o que está acontecendo e o que precisa ser resolvido, começa a falar, mas você também é isso, você é aquilo, mas você nunca faz isso, porque você sempre faz isso. Esse tipo de agressão, além de não levar ninguém a lugar nenhum, sempre vai desgastando e desgastando mais o relacionamento. Então, quando o casal não consegue mais olhar para os problemas separado da pessoa, também é um sinal de luz vermelha. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nem eu, nem você, nem ninguém na face da Terra. Estamos aqui para melhorar, estamos aqui para aprender e para melhorar mesmo, não digo nem para ser perfeito. Só que se cada problema que acontece dentro do relacionamento, você começa a atacar o seu cônjuge, ele vai cada vez menos conversar com você. E é isso que vai causando distanciamento entre os dois. Então é primordial aprender a conversar, aprender a ouvir o que o parceiro está falando e não só ouvir, né? Buscar entender com muita empatia para poder encontrar uma solução, um acordo que fique bom para os dois. Não atacar o problema e não a pessoa que causou esse problema.
ou que manifestou, né? Porque às vezes foi o outro, mas foi um que falou, enfim, vira aquele fuzuê dentro de casa. Mas é preciso analisar o problema e não o culpado, não buscar os culpados, certo? Esse aqui também é um ponto muito forte. Quando as necessidades de terceiros são maiores para você do que as necessidades dentro do relacionamento. Esse aqui são aqueles casais, quer dizer o quê? Que eu quero resolver o problema de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. Meu vizinho precisou, eu tô lá. A igreja precisou, eu tô lá. Ah, meu parente precisou, nossa, na hora, eu deixo tudo e vou lá. Eu quero ajudar todo mundo, mas eu não percebo que dentro de casa meu relacionamento está descendo ladeira abaixo, está caindo no buraco e eu estou fazendo vista grossa. Eu não quero olhar. Sabe aquela coisa, o que o meu primo me falou ontem, eu achei bem interessante, né? O problema mais fácil de resolver é do outro. A gente tem resolução para problema de todo mundo, mas muitas vezes o que está aqui, ó, na frente do nosso nariz, a gente nem enxerga, quanto mais saber por onde resolver, por onde começar a solução. Então, é muito perigoso isso, sabe? A gente se refugiar em outras coisas. Às vezes é num trabalho, aquela pessoa que trabalha demais e está usando o trabalho como uma fuga para não olhar os problemas que estão em casa. Às vezes é um programa de voluntariado, às vezes é a família, às vezes são os vizinhos, às vezes são N coisas, cursos. Não tem problema nenhum, gente, em ajudar as pessoas. Muito pelo contrário, é maravilhoso ajudar. Mas desde que isso não seja uma fuga para fugir dos problemas que tem em casa. Porque enquanto eu não resolvo o problema que está no meu relacionamento, esquece que você, além de não ajudar ninguém, você ainda vai estar colocando a sua família em risco. Será que isso compensa? Então, tipo, é aquela coisa que eu falei do sinal laranja, só que agora um pouco mais grave, né? Se eu não consigo falar não pro futebol, se eu quero organizar tudo que acontece lá, eu quero estar tomando frente, eu quero o tempo todo lá, e o meu relacionamento vai ficando para segundo, para terceiro, para quarto plano, opa, hora de acender uma luz vermelha. O que está acontecendo nessa relação? Que eu não quero ficar com a minha parceira, que eu não quero ficar na minha casa, que ali não é o melhor lugar para mim. Gente, às vezes são coisas tão simples de se resolver, mas que vão deixando passar. Eu sempre falo, o que acaba com o casamento não é os grandes problemas, não são os grandes problemas, são os pequenos problemas que não são falados e que vão jogando para baixo do tapete, jogando para baixo do tapete. Uma hora você tropeça nesse tapete de tanta coisa que tem lá embaixo, aí vem uma depressão, aí vem um problema de saúde grave, aí vem o divórcio, aí vem uma síndrome do pânico e N outras coisas que acontecem, que se desenvolvem no nosso emocional por falta de ter resolvido os pequenos problemas lá atrás. Foi só deixando, e quando ele apareceu já estragando tudo, acabando com tudo, certo? Aí, Diza, seja muito bem-vinda. Ju também, seja muito bem-vinda. Tamires, seja bem-vinda também. Depois, esse daqui é um das primordiais também. Você vê, todos eles são muito importantes, meu Deus. Esse daqui. Quando o casal não consegue, ou não prioriza, ou não desejam ter tempo de qualidade um para o outro. Quando os dois não conseguem ficar juntos, sozinhos, que sai faísca. Isso é motivo de acender uma luz vermelha bem grande com a sirene ligada também. Por quê? Cada um tem uma maneira de expressar aquilo que sente. Obrigada, Diza. Mari também, seja bem-vinda. Cada um tem uma maneira de expressar aquilo que sente. Uns expressam com as maneiras de servir, que eu falo lá nas linguagens do amor, né? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Então, uns expressam servindo ou fazendo algo para o outro, outros expressam com afeto, outros expressam com elogios, outros com tempo de qualidade. Mas o tempo de qualidade no casal, ele é primordial. O casal precisa ter tempo para os dois juntos. Como que eu sei disso? Elaine, minha vida é muito corrida, a gente trabalha demais, tá? E quanto tempo vocês conseguem ficar olho no olho, conversando um com o outro, sem deixar que nada interrompa? Sem celular, sem redes sociais, sem crianças, sem televisão, sem nada. Quanto vocês conseguem conversar? De verdade, olhando um para o outro. Quando vocês vão em uma festa, né, em algum lugar, igual agora fim de ano, todo lugar tem festa. Quando vocês chegam em algum lugar, um ambiente público com outras pessoas, vocês ficam mais tempo juntos ou mais tempo separados?
Porque tem casal que adora quando tem alguma festa que eles nem se vê, né? Chega junto e só se junta de novo para ir embora. E não tem problema, tá, gente? É preciso socializar, é preciso falar com outras pessoas e rever e conversar. Mas será que nessa festa eu realmente não senti falta do meu cônjuge em nenhum momento? Em nenhum momento eu quis ficar junto com ele um pouquinho? São sinais, pequenos sinais, mas que a gente precisa ficar atento, porque faz todo sentido. Se eu preciso de pretextos para estar longe da minha esposa e do meu esposo, se eu preciso de marcar horário no relógio para poder estar junto com ele, tem alguma coisa errada aí. Porque eu preciso querer ficar com essa pessoa. Como é que eu moro com uma pessoa, durmo com uma pessoa e eu não quero estar com ela? Então, gente, não quer dizer que isso... então tá desse jeito, vai acabar. Já acabou o nosso relacionamento. Não. São sinais que se eu me identifico com um deles, eu tô precisando buscar ajuda. Procurar, analisar o que eu posso fazer. Que eu vou passar as dicas também, tá? Muitas vezes a gente percebe que o casal tá junto fisicamente, continuam casados, mas emocionalmente estão desconectados já faz muito tempo. Então esses sinais é isso, eles vêm mostrar quem é que ainda está conectado emocionalmente ou às vezes só fisicamente. Se eu perguntar para você hoje, essa daqui é bem interessante porque é pra gente refletir mesmo, né? Se eu te perguntar hoje, o que você quer estar fazendo daqui 5 anos? Aonde? Com quem? Fazendo o quê? O seu cônjuge está presente nos seus planos? Vocês têm planos juntos? Têm objetivos em comum? Se você perceber, esses últimos aqui, ó, do sinal vermelho, são todos características, são todos sinais de que estão mexendo na estrutura do relacionamento, com a cumplicidade, a sexualidade e os objetivos em comum. Se o casal está com problema em uma dessas 3 pernas, as chances delas caírem e desse relacionamento desabar é muito grande. Então, se eu te pergunto, daqui 5 anos, aonde que você quer estar? O que você está fazendo? O que você vai querer fazer? O que você quer da sua vida? Você consegue fazer objetivos, pensar em objetivos que te fazem se sentir bem com o seu parceiro ou sem o seu parceiro? Fala pra mim. Não precisa falar se não quiser, né? Mas pensa, reflita de verdade no seu coração. Se eu quero ficar com o meu parceiro, com a minha parceira, o meu objetivo é claro que ele vai estar junto. Agora, se eu não quero ficar com o meu parceiro, com a minha parceira, no meu objetivo ele não vai estar junto. É claro que às vezes você pensou em um objetivo profissional e aí não cabe mesmo ele ali, tá tudo bem. Então agora pense num pessoal, tá? Se o seu pensamento partiu para o lado profissional, não tem problema. Agora pense no lado pessoal, com quem você deseja estar, aonde, fazendo o quê? E quem está com você? Se por um acaso, nesse pensamento, a sua resposta foi, caraca, não é com meu parceiro, eu me identifiquei com vários desses sinais e eu tô percebendo que no momento ele já não está mais comigo, estamos desconectados. Aí eu pergunto para você novamente, vale a pena? Você deseja reativar, reanimar esse casamento, essa relação? Você acha que vale a pena? E se você acha que vale a pena, eu te pergunto outra coisa que é mais importante ainda. Você está disposto, vocês estão dispostos a reanimar esse casamento? Porque tudo, gente, vai precisar de 3 coisas. Muito. Identificar qual é o problema, é a primeira coisa. Identificar qual é o problema e aonde começou. Aonde foi que a gente se perdeu? Em que situação? Em que momento da vida? Será que foi alguma crise financeira? Será que foi no nascimento de algum filho? Será que foi em alguma situação onde a confiança ficou abalada entre o casal? Será que foi naquela rotina desgastante de trabalho, casa? Será que foi, sei lá, intervenção de algumas outras pessoas nesse relacionamento? É preciso identificar aonde foi que a coisa começou a desandar. Depois, falar sobre isso. É preciso dialogar, é preciso comentar com o parceiro o que estava acontecendo naquele momento e por que isso veio a acontecer e veio há tanto tempo acontecendo e vocês às vezes não perceberam, ou então estava empurrando com a barriga, ou então estava querendo tapar o sol com a peneira, fingir que não estava vendo, começaram a ajudar outras pessoas e esqueceram de si mesmo. Então é preciso identificar e dialogar a respeito. E se os dois juntos acharem que sim, vale a pena, vamos planejar, vamos fazer um teste, vamos ver o que vai funcionar.
Aí de repente você fala assim pra mim, Alaine, ele não quer, já tentei conversar, ou então ela não quer, tem que ser só por mim. Então eu te falo, vale a pena, faz sozinha. Faz sozinho. Só que se você estiver sozinho nessa jornada de recuperação, você vai precisar colocar um tempo aí. Você vai precisar colocar uma meta. Tipo assim, quanto tempo eu vou me dedicar para eu poder revitalizar esse casamento, para eu poder acender a chama que apagou. Quanto tempo? É 30 dias? É 60 dias? É 90 dias? E nesses dias você realmente fazer o que for necessário. Você se moldar, você fazer tudo. E olha, isso é muito importante, sem expectativa. Você usar a sua empatia, usar suas habilidades, usar o seu poder de reconquista e de sedução para revitalizar esse casamento sem expectativa, sem esperar que essa pessoa enxergue o que você está fazendo, sem esperar que ele retribua. Porque com esse tempo que você separar para fazer isso, você vai ter um retorno. Se esse retorno for positivo, perfeito. Porque conforme você mudar com ele, ele vai mudar com você. Isso vai ser bem inconsciente. E as coisas vão se encaixando e vão entrando no lugar. E vão voltando àquilo que era no começo. Agora, se não tiver nenhum retorno, se você fizer exatamente o que eu estou dizendo, voltar no começo, fazer o que tiver ao seu alcance, fazer o que você está preparada e pronta para fazer e disposta a fazer, e não tiver um retorno do outro lado, aí você vai estar livre. Porque você vai falar, bom, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não fluiu? Não fluiu, então bola pra frente. Entende isso? Gente, cada caso é um caso. Não dá para generalizar e falar assim como se todo mundo fosse funcionar da mesma maneira. Então, cada história tem seus agravantes, cada situação é uma situação. Tem muita gente que fica em relacionamento porque depende daquilo ali para viver, para comer, para dormir. Então, é muito fácil a gente julgar relacionamento do outro, né? Mas cada um sabe o que passa na pele. Porém, é muito importante também você não se conformar com aquilo que não tá bom. Porque eu não acredito que Deus queira isso da gente. Se nós viemos para essa terra para aprender coisa, para viver coisa e para ser feliz, não faz nenhum sentido a gente ficar preso num relacionamento que não está trazendo alegria, que não está trazendo felicidade para a nossa vida. Que se a gente colocar na balança, a parte negativa está muito mais pesada do que a parte positiva. É preciso repensar. Por quê? Todo final dói. Dói muito. Ixi, tem final que dói demais, parece que não vai superar. É um luto que se vive, mas passa. Dói, mas passa. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai olhando para trás e falar, meu Deus, por que eu me sujeitei a ficar tanto tempo naquele relacionamento falido, né? Só que isso, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião pessoal, eu acredito que só pode ser tomada essa decisão depois que você já fez tudo o que você podia fazer. E aí você já jogou todas as suas fichas, já entregou tudo que você tinha para entregar. Não deu? Não deu. Paciência. Amor ao próximo, não é assim? E ali, às vezes, ainda você não esteja preparada de sair de um relacionamento e entrar em outro. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento mesmo, para entender o porquê que você teve aquele relacionamento tão ruim. O que você tem que aprender com aquilo ali, para que o próximo não se repita os mesmos problemas. Então, é importante também, eu anotei outras coisas aqui que são dicas para recomeçar também, ó. Além disso que eu falei, de identificar onde foi que começou, dialogar e planejar como é que vai ser daí pra frente, é importante também que vocês priorizem o casal, priorize a relação sexual, porque o sexo gera um vínculo. A gente troca muitas energias, muitos leucócitos durante a relação sexual e isso faz com que a gente se identifique muito com a outra pessoa. Então é importante que dê uma priorizada sim. Olha só, eu vivi isso, achei que não suportaria e hoje vejo que foi a melhor coisa. A separação, você viveu ali? Tudo passa, gente. Por pior que seja, a gente supera. Então, assim, é claro que, porque eu supero, então eu vou ficar trocando de relacionamento? Não, porque quando a gente se relaciona com alguém, existe algo mais do que a razão, né? Existe a emoção, existe o sentimento. Mas o que realmente é necessário, eu falo assim, o coração escolhe quem nós vamos amar, mas a razão escolhe com quem que nós vamos permanecer e se relacionar. Porque a gente precisa ter consciência do que a gente está escolhendo.
A gente precisa saber o que a gente quer da vida e precisa agir com a razão, porque nem sempre o coração vai tomar os melhores rumos, né? A gente precisa agir com a inteligência. Então é preciso voltar a fazer coisas que faziam no começo e é legal. E isso nem precisa estar em crise, tá? Isso é para todos os relacionamentos, eu super indico isso. Volte a fazer de vez em quando coisas que vocês faziam no começo. Por quê? Porque aquelas coisas boas criou âncoras na sua mente. E quando você volta em lugares que vocês se divertiam, quando vocês voltam a conversar com pessoas que vocês conversavam, aquelas âncoras faz com que a sua mente reviva coisas boas e vai trazer muitas emoções positivas para esse relacionamento. Às vezes vai trazer aí assunto para 1, 2 semanas e isso é legal, é inovar. É inovar com coisa que já aconteceu e que você sabe que funciona. O que mais? Ai, gente, agora por último, a gente tem que entender que o relacionamento é você ter arte, é você criar habilidade em fazer acordos. O relacionamento é baseado nos acordos, aquilo que funciona para um e para outro. Não pode ser só para um ou só para outro. E essa daqui, que eu deixei por último, a última dica da noite, eu acredito que também a mais importante. A dica para você melhorar é adquirir a autorresponsabilidade. Porque quando a gente está num relacionamento ruim, é muito natural a gente sempre jogar pro outro. Sempre achar que o outro é o culpado, porque o outro não me dá atenção, porque o outro é um grosseiro, porque o outro não tá nem aí pro relacionamento, porque o outro não quer isso, porque o outro não quer aquilo, porque o outro. E eu sou santa, né? E eu sou ótima em tudo. E não é assim que funciona. E quando a gente tem autorresponsabilidade, você para e fala, pera lá, o que eu estou fazendo nesse relacionamento que tá dessa situação e eu ainda não fiz nada para mudar? Qual é a minha parte da responsabilidade? Responsabilidade e não culpa, tá? Porque quando um relacionamento acaba, nunca existe um culpado. Nunca, gente. São duas pessoas. O que não fez, permitiu que o outro fizesse. Então, os dois têm responsabilidade no término de um relacionamento. É muito vitimismo, é muito coitadismo você falar assim, eu terminei porque o meu marido, porque minha mulher. Não é, a gente sabe. Todo mundo tem o seu grau de responsabilidade. Coisas que foi engolindo, coisas que foi deixando passar, coisas que não deveria ter falado, ofensas mal feitas, palavras malditas. Todos os dois sempre têm responsabilidade no final do relacionamento. Mesmo que um tenha sido mais errado do que o outro. É assim que funciona. Então, quando a gente consegue tomar responsabilidade da nossa parte da situação, a gente toma a rédea da nossa vida e para de achar que é o outro que tem que tomar a decisão daquilo que vai fazer diferença na minha vida. Certo, gente? Ficou claro? Deu para entender? Fez sentido para vocês? Valeu a pena a nossa última live do ano? Coloca aí para mim. Se nosso relacionamento... e tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Às vezes é preciso olhar e analisar o que você acha que é o final de um relacionamento. Será que você acha que o final de relacionamento é um fracasso? Será que você acha que não ter uma relação para a vida inteira é motivo de vergonha? Porque se pensa assim, está na hora de mudar o pensamento. Eu acredito que fracasso é aquilo que não nos faz bem. Fracasso é aquilo que não nos faz crescer. Eu acredito que tudo que passa na nossa vida é muito válido, principalmente se tem filhos. Então deu certo, mas não quer dizer que vai ser para sempre. Ou então pode ser para sempre, mas precisa de investimento. Um relacionamento longo, um relacionamento para a vida toda, precisa de muito investimento. Investimento de energia, investimento de tempo, investimento de conhecimento. Se você não está conseguindo resolver um problema, talvez é porque você não saiba como resolver, não é porque ele não tem solução. Talvez é porque você só precisa de mais informações naquele sentido. É por isso que existem os profissionais. Como eu falei, se você se identificou com 3, 4, 5 desses sinais, é hora de buscar ajuda. É claro que essas dicas aqui, assim eu falo as dicas, os pilares. Se essas dicas aqui servem para você, ótimo, coloca elas em prática e faz o negócio acontecer. Mas se só elas não forem o suficiente para você conseguir colocar em prática, então procura ajuda profissional, pode me chamar no PV, pode me chamar aqui no direct. Porque, gente, não vamos deixar para depois. Depois não adianta falar, se eu soubesse disso, tudo bem, então que fique para o próximo relacionamento. Mas se ainda há tempo, faz a sua parte. Peraí, deixa eu ler aqui. Deixa eu
primeiro, os 3 pilares do relacionamento. A sexualidade é o mais forte, a cumplicidade e os objetivos em comum, tá? São os 3 pilares do relacionamento. Se esses 3 começar a ter problema, vai ter problema no relacionamento. E a sexualidade é o mais forte deles, hein? Mas os 3 são muito importantes. Ali, Laine, tive um prazer enorme em ter te conhecido e ter tido o privilégio de ver uma palestra sua. Ai, que legal! Quando eu crescer... Tá bom. Quando você crescer, quer ser igual a mim. Que legal. Feliz ano novo. Ai, gente, que legal. Que bom. Fico muito feliz. Voltei. Eu fico muito feliz. Agradeço imensamente de coração a participação de todos vocês. Espero ter ajudado. Espero que com essa live tenha clareado aí as ideias, não para finalizar relacionamentos de ninguém, mas para que vocês realmente consigam andar para frente, que 2021 seja o seu ano, que seja o meu ano, que seja o melhor ano da nossa vida, que seja o ano das realizações, que 2021 possa trazer novas energias. Mas veja bem, ó, não é 2021 que nós não estamos chegando em 2021, é 2021 que está chegando pra gente. Então vamos pensar assim, quando você recebe uma visita na sua casa, olha só, hein, presta atenção. Quando você recebe uma visita na sua casa, você se preocupa com o que você vai oferecer para ela ou você se preocupa com o que ela vai trazer para você? A gente até tem visita que traz umas coisas legais e tudo bem, mas não é legal a gente se preocupar quando a gente vai, o que a gente vai oferecer? Se a gente vai oferecer um café, se a gente vai oferecer uma refeição, se a gente vai oferecer um tempo, se a gente vai oferecer sentar no sofá e escutar o que essa pessoa tem a nos dizer. Então, pensa que 2021 é uma visita na sua vida. É uma visita na minha vida. Então, ele pode me trazer alguma coisa de bom? Pode. Mas eu preciso me preocupar mais com o que eu quero oferecer para 2021. O que eu quero entregar para ele? O que eu quero fazer? Como eu quero estar no final de 2021? É muito importante isso, a gente se planejar, a gente ver o que é legal. Então, pense que 2021 visita para você e pense o que você pode oferecer para ele. Que esse ano seja o melhor ano da sua vida até hoje, até amanhã, até acabar 2021 e entrar 2022. Que nesse ano você possa crescer como pessoa, você possa se realizar, você possa ter muitas e muitas conquistas de coração. Porque pensa bem, o que você pode entregar para 2021? O que você pode entregar para o seu relacionamento em 2021? O que você pode entregar para a sua família em 2021? O que você pode entregar para você mesma em 2021? Pensa nisso. Sabe, vai dormir com essa questão. O que eu posso ser em 2021? Não espera que 2021 vai trazer muita coisa para você, porque a gente vai dormir, acordar e vai dar a mesma coisa. Não vai ter diferença. O sol vai nascer, a lua vai aparecer à noite e assim vai todos os recomeços. Mas pense que o recomeço, ele não precisa ser só no começo do ano. O recomeço, ele precisa ser todos os dias. E todos os dias nós precisamos ter entusiasmo para viver. Sabe o que significa a palavra entusiasmo? Deus em mim. Olha que forte, né? Então, quando nós temos entusiasmo pela vida, a gente tem vontade de viver. A gente tem vontade de transbordar essa vida, de ajudar outras pessoas e ajudar a gente também. Gente, que Deus abençoe grandemente a entrada de ano de vocês. Feliz ano novo para você e para sua família. Que seja realmente um momento muito abençoado. Que 2021 possa te trazer ânimo e entusiasmo para você oferecer a Ele muito mais do que isso. Certo? Que Deus abençoe, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Ano que vem a gente volta, tá bom? E a gente continua nas nossas lives. E vamos retornar, certo? Beijos, que Deus abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. Muito obrigado pela presença de vocês. Dá aí os coraçõezinhos para eu saber que valeu a pena. Ai, que gostoso, olha só. Amo vocês, muito obrigada. Eu sou muito grata ao ano de 2020, que embora tenham acontecido tantas coisas, né, no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso, muita coisa boa também aconteceu. Eu trouxe muito crescimento emocional para muitas pessoas, certo? Beijos. Deus abençoe, gente. Boa noite, bom ano novo e bom final de semana.